Quando eu escrevo e falo em piora do quadro clínico, ou melhora do quadro clínico, fica tão abstrato, né, para quem está ouvindo. Então eu vou falar hoje a piora significativa do quadro clínico do Breno, que impediu não só o atendimento dele, como o atendimento do Pedro. O Breno simplesmente não entrou mais no prédio, na consulta. Não entrou. Hoje ele decidiu que não ia entrar. Ele teve uma crise e não entrou no prédio. A minha esposa foi esperar no saguão do prédio e eu subi com o Pedro. O Pedro tinha consulta logo em seguida. Algumas sessões. Antes de terminar a primeira sessão, a terapeuta dele me chamou. Disse assim: olha, Fábio, ele está muito desregulado hoje. Esse termo desregulado é bem comum, tá? Significa que a criança está agitada, não está conseguindo se concentrar. Ela falou: olha, o Pedro está bem desregulado hoje, aconteceu alguma coisa diferente? Eu não estou conseguindo progredir com ele em nada, ele não consegue nem ficar sentado nem 2 minutos. Ele não consegue prestar atenção em nada. Porque assim, a terapia, o tratamento, a intervenção terapêutica indicada pelo médico, ela não depende só do terapeuta. A gente não pode entregar a criança de qualquer jeito na mão do terapeuta e esperar que o terapeuta faça milagre. Ela depende da família, depende do acompanhamento da família, depende muitas vezes que a criança, em alguns casos, esteja medicada para conseguir, e que a criança esteja interessada e tudo mais, né, na terapia. Claro que isso tem também a ver com o terapeuta, né? O terapeuta faz a criança ficar interessada, mas Só que assim, até certo ponto, se essa criança está com um interesse muito maior, uma preocupação muito maior lá fora, é igual nós adultos, quando a gente sai para trabalhar com uma preocupação muito grande, a gente não consegue ser produtivo no que a gente vai fazer, né? Tem gente que consegue desligar e tem gente que não consegue desligar. E aí vocês viram, hoje, né, ou ontem, né, porque já passou da meia-noite, várias fotos nossas na pracinha da Redenção, felizes, e pareceu que foi um dia feliz. Na verdade, vocês viram várias fotos felizes nossas na Redenção. Aquilo ali foi uma demonstração mais veemente de uma tentativa desesperada de ser feliz, mesmo não sendo. Uma demonstração de otimismo e de fé e de esperança que a gente tem, eu e a minha esposa, que a gente teve nesse gesto, que demonstra o quanto a gente quer viver. Porque a gente estava ali tentando resgatar uma coisa que não existe mais. O Breno não existe mais. A gente olha pro Breno e sabe, tem até um texto que a minha esposa fala, que a mãe fala assim: cadê o meu bebê? A gente olha pro Breno e pergunta: cadê meu bebê? Cadê o Breno? Eu não tô falando de 2 anos atrás. Tô falando de 1 mês atrás, 2 meses atrás. As fotos que eu tenho penduradas ali na parede é de 6 meses atrás. Ele era outra criança. Ele brincava, ele adorava andar na rua, ele sempre andou na rua. Bom, então vamos falar dos prejuízos clínicos do Breno recentemente. Ele se tornou aleijado. Ele não caminha mais. Da porta de casa para a rua, ele não anda. Não anda. Ou do carro para a rua, ele não anda. É no colo o tempo inteiro. Uma criança com 20 e poucos quilos, bati na mesa, desculpa, balançou o vídeo aí, que não anda mais. Agora, ele não só não anda mais, como ele... Olha, ele tá gemendo, ele tá dormindo aqui embaixo. Não só não anda mais, como ele agora se avança nas pessoas na rua. Se avança nas pessoas na rua, aleatoriamente, não tem um alvo. Assim, mesmo no nosso colo, se tem uma pessoa perto, ele puxa o cabelo da pessoa, faz alguma coisa desse tipo. E as fotos que a gente coloca nas nossas redes sociais são dos raros momentos que isso não está acontecendo, porque é evidente que ele não fica em crise o dia inteiro, 24 horas por dia. Mas é quase o dia inteiro, 24 horas por dia. Às vezes, aqueles 10 minutos ali que ele está sorrindo, que vocês pensam que ele está de boa, ele está se recuperando de uma exaustão da crise. Então, assim, resumindo, a gente já desconfiava disso há algum tempo. O Breno, o problema dele não é só autismo. O Breno, ele deve ter alguma outra patologia mental, algum outro retardo mental, ele deve ter, não sei, ele foi subdiagnosticado. Não é que ele não seja autista, ele é autista também. Mas assim,
Dentro de casa, os dois são autistas. O Pedro tem 7 anos, tem diagnóstico de autismo. O Breno tem 5 anos e tem diagnóstico de autismo. E existe uma diferença abissal entre os dois. Abissal. Eu estou falando baixo porque o Breno está dormindo aqui embaixo. Pedro, sim, é uma criança que a gente olha para o Pedro, é tratável, a gente enxerga melhoras, a gente enxerga um caminho assim, nunca é um caminho totalmente ascendente, né? Mas tem curvas assim, às vezes melhora, dá uma piorada, uma melhora de novo, mas é sempre para cima, o Pedro, sempre para cima. O Breno é uma coisa assim, sim, e aí assim, é sempre para baixo, tem sido sempre para baixo, sempre para baixo. E isso está comprometendo a saúde da família inteira. Isso eu não sei nem como explicar para quem não tem filho autista em casa. Porque no nosso caso a gente tem 2. O Pedro, assim, agora vamos para a terapia do Pedro, tá? O principal problema do Pedro é que ele não fala. Né? Não fala, a gente quer que ele fale. Por que a gente quer que ele fale? Ele precisa falar, né? A fala, ela dá acesso a muitas coisas na vida da gente, a gente precisa que ele fale para ele sobreviver, né? Só que assim, para funcionar, isso serve também para quem não sabe nada, porque como diz o Clóvis, né, que eu sigo muito o professor Clóvis de Barros Filho, aquele que pensa que sabe, sabe muito menos do que aquele que sabe que não sabe, do que aquele que pensa que, aquele que pensa que sabe sem saber, sabe muito menos do que aquele que sabe que não sabe. Então por que eu estou falando isso? Porque a gente pensava que sabia o problema dos dois. Agora a gente sabe que não sabe o problema do Breno. O problema do Breno, o buraco é mais embaixo. Então a gente vai ter que... e por que deixa a família inteira disfuncional? A gente não consegue fazer mais nada da vida. O Pedro está abandonado. Está abandonado. A intervenção terapêutica, ela funciona com o terapeuta e os pais, eles continuam em casa. Tanto que eu vejo várias mães fazendo atividades com seus filhos em casa. E por que a gente não vê isso aqui? Porque a gente não consegue alimentar o Pedro. A gente não consegue, às vezes, alcançar um leite para o Pedro. Porque o Breno está em crise, porque o Breno pegou uma faca, porque o Breno está na água, porque o Breno está lá no fio, porque o Breno está lá não sei onde, porque o Breno está se pendurando não sei o quê, porque o Breno está em crise. Eu ganhei academia de presente de uma pessoa, 1 ano pago. Eu tenho 1 ano pago na engenharia do corpo. Para não morrer. Porque a pessoa já previa que um dia eu ia ter um infarto, como eu tive, né? Para não ter um infarto, eu acabei tendo mesmo assim. Sabe quantas vezes eu fui esse mês? 1 vez. Um dia eu fui na academia. Eu já não sei fazer nada da vida. Nada. Absolutamente nada. Então, assim, qual foi a única coisa que a gente... Então, assim, o Breno precisa ser diagnosticado direito, tá? O único médico que todos os médicos falam é o tal do Dr. Pedro Neuro. Antes que alguém me diga assim, fala com ele, de repente ele faz uma consulta social. Não tem nem como ter acesso a esse cara. Porque o WhatsApp divulgado por ele lá no Instagram cai lá na secretária dele, a secretária dele tá nem aí para nossa história triste. Ela deve receber história triste todos os dias. A consulta com ele é 2.500 ou 2.200. Mais a de retorno, ele vai pedir exames, mais a de retorno, então a gente precisa de pelo menos uns 5, 6 mil reais para diagnosticar direito o Breno, e diagnosticando direito o Breno, a gente consegue um tratamento de acordo com o diagnóstico dele, que não é só autismo, isso a gente já sabe, e aí o Pedro pode evoluir e a família pode progredir. Pode sobreviver, na verdade. Então assim, eu estou colocando para vender a partir de agora, eu e minha esposa, de conversões, tudo. Quem quiser comprar, eu vou deixar fotos, tá? A geladeira eu paguei 2.000, não paguei ainda, tá parcelada, R$2.500, a gente vende ela por R$1.500, o micro-ondas 750, tudo que eu tiver aqui com nota fiscal, tudo nota fiscal no meu nome, vendo pela metade do preço ou um pouquinho mais da metade do preço. Eu só não tenho como entregar. É a maneira que eu encontrei de salvar meu filho, não estou conseguindo nem sair para trabalhar, infartei recentemente, ainda teve essa, né? Essa semana, esse mês eu sofri uma tentativa de assalto, fugi, bati o carro nessa fuga, o carro ficou na oficina há muito tempo, tudo isso gerou um estresse além do normal, que acabou fazendo eu cair no hospital 2 vezes, acabei sendo submetido a uma cirurgia,
da qual ainda não estou completamente recuperado. E a gente precisa sobreviver de maneira essa. Então eu imploro para vocês que estão assistindo isso, que comprem um desses itens, que divulguem esse vídeo, que levem a sério essa situação. O Breno já tem um laudo médico dele já é bem sério, mas a situação dele é bem pior. Eu tenho certeza que se a gente for atualizar o laudo médico dele hoje é bem pior, porque não se enquadra só em autismo. Ele é uma pessoa que sofre o tempo inteiro e faz sofrer. Não vou filmar isso aqui e não vou colocar ele nessa situação degradante de sofrimento, primeiro porque eu sempre achei errado expor a criança dessa maneira, e eu fiz enquete aqui com as pessoas que acompanham a gente, e todas perguntando: coloco vídeo do Breno em crise, isso pode ajudar, vai aumentar as arrecadações ou não? Todo mundo foi unânime, 100% das pessoas que votaram em não expor a criança dessa forma. Porque por mais que ele seja autista, neurodivergente, ou seja lá o que mais que de patologia mental ele possa ter, ele é um ser humano. Por mais que ele seja criança também, ele é um ser humano. E eu não gostaria de ser filmado, por exemplo, tendo um ataque epilético, tendo uma crise. Não gostaria de ser filmado tomando banho. Eu não gostaria de ser filmado fazendo cocô. Então eu nunca vou filmar ninguém em uma situação que essa pessoa não gostaria. E outra coisa que eu não gostaria de ver nesse vídeo, que até falaram sobre, né? Tem um texto sobre isso na internet, que é assim: estou orando por ti, Deus vai te ajudar. Deus ajuda através das pessoas. Não adianta tirar as baratas. Se você realmente quer ajudar, compartilhe esse vídeo. Se você realmente quer ajudar, compra um dos móveis. Se você realmente quer ajudar, mas não quer comprar nada disso, envia qualquer contribuição. Tem o Pix Solidário no site meajudeafalar.org, tem todas as formas de ajudar, se não trabalha com Pix. Eu abri contas em bancos que até semana passada eu não tinha para dar opção para o meu filho receber doações. Então agora a gente tem conta do Santander, na Caixa Econômica Federal, tem conta no Agibank, a gente tem conta no Nubank. Todas têm Pix, todas têm o número da conta, todas estão ativas. Tem também a vaquinha, Me Ajude a Falar. Então tem diversas formas. Eu vou ver aqui se eu acho o texto rapidamente que eu compartilhei esses dias, só para vocês entenderem, para não ficar uma coisa assim: o Fábio falou. Esse vídeo eu acho muito improvável que alguém assista até aqui, mas não tinha como ser curto esse vídeo. Aqui, ó. Cristãos, por favor, pelo amor do Senhor. Ó, a foto é assim, ó. Vá orar, irmão. A pessoa morrendo afogada. E o texto é bem curto. Diz assim, ó. Começa assim: isso é profundo. Cristãos, por favor, pelo amor do Senhor, parem de dizer coisas desse tipo quando as pessoas precisam de ajuda de verdade e conselhos de verdade para seus problemas. Se alguém está se afogando por causa de um problema que o está afligindo de tal maneira que nem consegue pensar direito, dizer para ela vá orar não é o que elas precisam nessa situação. Na verdade, a Bíblia já diz algo semelhante a isso no livro de Tiago. Abre aspas. Se um irmão ou irmã estiver necessitando de roupas e do alimento de cada dia, e um de vocês lhe disser, vá em paz, aqueça-se e alimente-se até satisfazer-se, sem porém lhe dar nada, de que adianta isso? Assim também é a fé. Por si só, se não for acompanhado de obras, está morta. Então me mandar rezar, sem ajudar em nada, é uma fé morta. Inclusive não agrada a Deus. Isso é equivalente a dizer: é só orar, ou apenas eu vou orar por você. É importante que as Escrituras, na verdade, nos completem, e não apenas usar nossas palavras, mas em ajudar as pessoas e servi-las. Filhinhos, não amemos de palavra nem de boca, mas em ação e verdade. Isto está em João, primeiro livro de João. Pessoas na igreja estão feridas e ninguém sabe. Como cristãos, é nosso dever em ajudar, não apenas orando, mas dedicando nosso tempo e as guiando, especialmente aquelas que estão na obra, aquelas que estão sempre doando, mas não estão recebendo. Aquelas também precisam dessa troca.
Não apenas ore por isso. Não diga para somente orar por isso ou por aquilo. Não apenas ofereça palavras. Seja humilde, ofereça gestos, peça para orar sim, mas antes ajude também no sofrimento e na angústia e nos problemas das pessoas. Não julgue, mas ofereça auxílio e disciplina. Foi isso que Jesus fez. Reflita. Então, com isso eu encerro esse meu pedido de ajuda para vocês. Esse é o vídeo mais longo e também o mais importante da minha vida. Não temos mais tempo. Quando eu comecei a campanha falando que um dia o tempo ia acabar. O tempo de... Isso eu falei até para o advogado das crianças, o tempo de apenas a terapia resolver ia acabar. E esse tempo acabou. Acabou para todos nós. O Breno precisa de intervenção medicamentosa, de intervenção médica e terapêutica. Só a intervenção terapêutica demorou demais, não adianta mais. Precisa de acompanhamento médico também. E isso custa caro, não tem no SUS para isso. O SUS é maravilhoso, porque fizeram comigo uma cirurgia do coração. Se alguém se quebrar todinho de moto, eles estão lá prontos para ajudar. Mas o SUS ainda está na idade média do que se refere a tratamento de transtornos mentais. Se você pensa diferente disso, pode deixar de me seguir, porque eu vivo isso na pele. Meus filhos estão na fila do SUS há uns 4 anos e nunca conseguiram nada pelo SUS. Por favor, ajudem como puder. Obrigado. Mas essa é uma grande convicção que eu tenho, que quando você tem a disponibilidade para estender a mão, para se esforçar para que alguém sofra menos, isso tem um valor existencial imenso, imenso, a ponto de tornar as outras coisas ridículas, assim, insisto mesmo, ridículas.